Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos a mais uma história do canal Crianças de Fé. Hoje vamos mergulhar na incrível aventura de Jonas e o grande peixe. Preparem-se para conhecer uma cheia de emoção, lições de obediência e perdão. Já pegaram o lanche? Então vamos lá! E não esqueçam de se inscrever no canal para mais historinhas incríveis toda semana. Há muito tempo, numa vila à beira do mar vivia Jonas. Ele era um profeta de Deus, escolhido para levar mensagens importantes. Um dia, Jonas recebeu uma missão bem difícil. Deus disse: Jonas, vá até a cidade de Nínive. As pessoas lá estão fazendo coisas erradas. Você precisa avisá-las para mudarem seus caminhos. Mas Jonas ficou com medo. Nínive, aqueles moradores são tão maus, eu não quero ir lá, pensou ele. Então, em vez de obedecer a Deus, Jonas decidiu fugir. Ele comprou uma passagem para um navio que ia para bem longe, na direção oposta a Nínive. Depois de decidir fugir da missão que Deus lhe deu, Jonas subiu a bordo de um grande navio que ia para uma terra bem distante. Ele acreditava que poderia escapar de Deus navegando para longe. No início da viagem, o mar estava tranquilo, e os marinheiros pensaram que seria uma jornada tranquila. Mas, de repente, o céu começou a escurecer, e nuvens pesadas cobriram o mar. O vento começou a soprar com força, e grandes ondas batiam no navio. Era uma tempestade assustadora. O navio balançava tanto que parecia que ia se partir ao meio. Os marinheiros ficaram apavorados. Eles corriam de um lado para o outro tentando salvar o navio. Começaram a jogar a carga no mar, esperando que o navio ficasse mais leve. E cada um orava ao seu próprio Deus, pedindo ajuda, mas a tempestade só piorava. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas estava dormindo. Sim, ele estava no porão do navio, deitado tranquilamente. Um dos marinheiros o encontrou e gritou: Ei, como você pode dormir numa hora dessas? Levante-se! Reze ao seu Deus para que ele nos ajude. Jonas se levantou e percebeu que não poderia mais fugir. Ele sabia que a tempestade era culpa dele. Os marinheiros decidiram tirar a sorte para descobrir quem estava causando aquele desastre. E adivinhem só? A sorte caiu sobre Jonas. É minha culpa, disse Jonas envergonhado. Estou fugindo do Deus que criou o céu, o mar e a terra. Se vocês me jogarem no mar, a tempestade vai parar. Os marinheiros ficaram horrorizados. Não queriam jogar Jonas no mar. Tentaram de tudo para levar o navio em segurança até a terra firme, mas o vento era muito forte. Finalmente, eles oraram ao Deus de Jonas e disseram: Senhor, por favor, não nos culpe por fazer isso. Estamos apenas tentando salvar nossas vidas. Então, com muito pesar, eles jogaram Jonas no mar. Assim que Jonas caiu na água, a tempestade parou. O mar ficou calmo como um espelho, e os marinheiros ficaram admirados com o poder do Deus de Jonas. Eles ofereceram sacrifícios e fizeram promessas de seguir esse Deus tão poderoso. Quando Jonas foi jogado no mar, ele começou a afundar nas águas escuras e agitadas. O vento ainda rugia e as ondas gigantes o puxavam cada vez mais para baixo. Ele tentou nadar, mas percebeu que não tinha forças para resistir. Jonas sentiu medo como nunca antes. Será que era o fim? Enquanto ele afundava, algo incrível aconteceu. Deus, em sua misericórdia, enviou um enorme peixe, tão grande que poderia engolir um homem inteiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Num instante, Jonas foi sugado para dentro da boca do peixe e tudo ao seu redor ficou escuro. Agora imaginem só, crianças. Jonas estava dentro da barriga do peixe. Não era como uma casa confortável, nem como um barco seguro. Era apertado, muito escuro, e o cheiro era terrível. Tinha cheiro de peixe, de algas e de tudo que o peixe havia comido no mar. Jonas se sentiu completamente sozinho. Ele estava preso ali sem ter como sair. Por 3 dias e 3 noites, Jonas permaneceu dentro do peixe. O tempo parecia passar muito devagar. No começo, ele ficou com muito medo e triste. Ele sabia que estava naquela situação porque desobedeceu a Deus. Mas no silêncio daquela barriga escura, Jonas começou a pensar. Ele lembrou-se de como Deus sempre cuidou dele no passado e percebeu que, mesmo agora, Deus não o havia abandonado. Afinal, se o peixe não o tivesse engolido, ele teria se afogado no mar. Então Jonas fez uma coisa muito importante. Ele orou. Lá dentro do peixe, Jonas se ajoelhou, ou o mais perto disso que conseguiu, e falou com Deus. Ele disse: Senhor, eu te agradeço por ter salvado minha vida. Eu sei que fui teimoso e desobediente. Eu tentei fugir de ti, mas não há como fugir do teu amor e do teu plano. Agora eu prometo que farei o que o Senhor mandou. Eu obedecerei e cumprirei a tua vontade. Deus ouviu a oração de Jonas.
ele viu que Jonas estava arrependido de verdade. O Senhor, que é cheio de amor e misericórdia, decidiu dar a Jonas uma segunda chance. Então Deus deu uma ordem ao grande peixe: leve Jonas até a terra firme e cuspa-o para fora. O peixe obedeceu imediatamente. Ele nadou até a praia mais próxima, abriu sua enorme boca e ploft! Jonas foi cuspido para fora, direto na areia. Imaginem só a cena, crianças. Jonas estava todo sujo de restos de algas e água do mar. Ele estava com um cheiro horrível, mas mesmo assim ele estava feliz. Ele respirou fundo o ar fresco e agradeceu a Deus por ter salvo sua vida. Jonas sabia que havia recebido uma nova chance, e dessa vez ele estava determinado a obedecer ao que Deus mandava. E assim, Jonas, ainda cheirando a peixe, começou sua jornada rumo a Nínive, pronto para cumprir a missão que Deus havia dado a ele. Depois de ser salvo de forma tão milagrosa, Jonas sabia que não podia mais fugir. Ele estava determinado a obedecer a Deus. Então, com o coração cheio de coragem, Jonas se levantou, limpou o resto da areia e do cheiro de peixe e começou sua longa jornada até a cidade de Nínive. Nínive era uma cidade imensa, cheia de pessoas e cheia de problemas. Era conhecida por sua maldade e injustiça. As pessoas faziam coisas terríveis umas com as outras. Mentiam, roubavam e até machucavam quem era mais fraco. Mas Deus amava os moradores de Nínive e queria lhes dar uma chance de mudar. Quando Jonas chegou à cidade, ele ficou impressionado com o tamanho dela. As ruas estavam cheias de gente, os mercados eram barulhentos e os grandes portões pareciam tão altos quanto montanhas. Jonas respirou fundo e começou sua missão. Ele andou pela cidade durante um dia inteiro, pregando uma mensagem muito clara. Ouçam, moradores de Nínive. Deus viu toda a maldade que vocês têm feito. Se não se arrependerem e mudarem os seus caminhos, em 40 dias a cidade será destruída. A princípio, algumas pessoas ficaram confusas e assustadas. Outras riram de Jonas e disseram: quem é esse homem? Ele acha que podemos ser destruídos? Mas pouco a pouco, as palavras de Jonas começaram a tocar os corações das pessoas. Elas sabiam, lá no fundo, que estavam erradas. E mais do que isso, perceberam que Deus estava dando uma chance de se arrependerem. A notícia da mensagem de Jonas se espalhou rapidamente. As pessoas começaram a mudar. Elas deixaram de fazer coisas ruins, pediram perdão umas às outras e começaram a orar ao Deus de Jonas. Até mesmo os animais da cidade foram incluídos nesse tempo de arrependimento. Não se dava comida nem aos bois, nem às ovelhas, como forma de mostrar que todos estavam dedicados a mudar. A notícia chegou até o palácio do rei de Nínive. Ele era o homem mais poderoso da cidade. Mas, ao ouvir as palavras de Jonas, o rei ficou tão comovido que deixou seu trono, tirou suas roupas reais e vestiu um pano bem simples, como sinal de humildade. Ele se sentou sobre cinzas, mostrando que estava arrependido de verdade, e fez um decreto para toda a cidade. Todos, do mais rico ao mais pobre, devem se arrepender e orar ao Deus verdadeiro. Parem de fazer o mal e mudem seus caminhos. Talvez Deus veja nosso arrependimento e nos perdoe. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus viu que as pessoas de Nínive estavam sinceramente arrependidas. Elas não apenas disseram que iam mudar, mas mostraram isso com suas ações. Deus ficou tão feliz com o arrependimento deles que decidiu perdoá-los. A destruição que ele havia planejado não aconteceu. Mas e Jonas? Ele deveria estar feliz, certo? Afinal, sua missão foi um sucesso e toda uma cidade foi salva. Mas não foi isso que aconteceu. Jonas ficou muito bravo. Ele achava que o povo de Nínive merecia ser castigado por suas maldades. Ele disse para Deus: foi por isso que eu não queria vir. Eu sabia que o Senhor é bondoso e cheio de misericórdia, que perdoa quem se arrepende. Agora essas pessoas não foram castigadas, e eu estou aqui sem ver o julgamento que elas mereciam. Jonas saiu da cidade e subiu em uma colina, esperando para ver o que aconteceria. Ele sentou e ficou observando, ainda esperando que Deus mudasse de ideia e destruísse Nínive. Deus então fez crescer uma planta ao lado de Jonas. Essa planta tinha folhas grandes e fazia uma sombra fresca para proteger Jonas do calor do sol. Jonas ficou muito contente com a planta. Ele achou que aquilo era um presente de Deus e se sentiu mais confortável. Mas, no dia seguinte, Deus enviou um pequeno verme que comeu a raiz da planta e ela secou. Sem a sombra, o sol começou a queimar a cabeça de Jonas e ele ficou muito irritado. Ele reclamou com Deus: por que o Senhor tirou a minha sombra? Isso não é justo. Deus respondeu com paciência:
Jonas, você ficou tão triste por causa de uma planta que nasceu em um dia e morreu no outro. Mas e eu? Não deveria me importar com toda uma cidade, com mais de 120 mil pessoas que não sabem a diferença entre o certo e o errado? E com todos os animais que vivem lá? Jonas ficou em silêncio. Ele entendeu, finalmente, que Deus não apenas julga, mas também ama. E que ele deseja dar a todos a chance de mudar e viver uma vida melhor. E assim termina a história de Jonas, amiguinhos. Ela nos ensina que devemos sempre obedecer a Deus e que o perdão é algo poderoso. Quando pedimos desculpas de coração, Deus está sempre pronto para nos dar uma nova chance. Gostaram da historinha? Então deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal Crianças de Fé para mais aventuras incríveis. Até a próxima!